Apocalipse, capítulo 15. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Versículo 3. Fico tentando imaginar as sensações que João sentiu ao contemplar as visões de Apocalipse. As descrições são de elementos estonteantes e de seres cuja perfeição o ser humano não pode conceber. E o que dirá contemplar o próprio Criador em seu majestoso trono? Certamente João, assim como Daniel, foi considerado um homem muito amado. Daniel capítulo 9, versículo 23. Então, mais uma cena foi revelada ao discípulo amado, e mesmo que já tivesse contemplado por tantas vezes o sobrenatural, ele mesmo a descreveu como sendo um sinal grande e admirável. Ele viu 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Quando Jesus estava no Getsêmani, em sua agonia antes da morte iminente, ele fez a seguinte oração: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. A mensagem do terceiro anjo diz que o ímpio beberá do vinho da cólera de Deus, do cálice da sua ira. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Foi deste cálice que Cristo pediu para não beber, mas que, submisso à vontade do Pai, tomou até a última gota para nos resgatar. Eis o valor deste sacrifício, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Salmo 49, versículo 8. Cristo pagou o preço dos nossos pecados de uma vez por todas, para que não tenhamos que experimentar do cálice que ele bebeu. Deus não nos criou para destruição, amados. Ele nos resgatou para a recriação. O castigo final foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Contudo, também terá de destruir os que destroem a terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Aqueles que, desconsiderando as advertências do Senhor e amando o pecado, caminham para o mesmo destino de seu algoz. Como Israel no deserto, o povo de Deus é cercado por águas, montanhas e inimigos, circunstâncias desfavoráveis, e custamos entender que servimos ao mesmo Deus que lhes abriu caminho seco no meio do mar, Êxodo capítulo 14, versículo 22, e que andou por sobre as águas, Mateus capítulo 14, versículo 25. Naquela ilha-prisão, a paisagem que João contemplava dia após dia era a do mar por todos os lados. Entretanto, Deus lhe concedeu ver um mar diferente, um mar de vidro mesclado de fogo. Em sua condição, o mar representava uma limitação. Sua liberdade de ir e vir havia sido restringida pelas autoridades romanas. Mas o mar, que está muito além de nosso olhar terreno, não mais será um divisor de territórios, e sim o palco do maior coral que o universo há de contemplar. Quando estudamos o capítulo 5 de Apocalipse, vimos que os anjos e os 24 anciãos tinham nas mãos taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, representando o tempo da graça de Deus sobre a humanidade. Quando, porém, os 7 anjos saírem do santuário, detentor do testemunho, leia Êxodo capítulo 31, versículo 18, com as 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus,
o santuário se encherá de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e cessada será a obra de intercessão, findo o tempo da graça. Então, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Deus fará justiça definitiva a seu povo. Em sua incompreensão acerca desta mensagem, o salmista Asaf quase se perdeu por olhar na direção errada. A injustiça humana e a prosperidade dos ímpios o deixava perplexo, até que seus olhos se abriram para olhar para o lugar certo. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Salmo 73, versículo 17. Ainda estamos vivendo em tempo de graça, meus irmãos, mas eis que este tempo caminha para o seu fim, quando cada um terá de responder por seus próprios atos. Enquanto ainda temos acesso ao santuário de Deus, que pela fé possamos ascender ao Santíssimo todos os dias ao encontro de Cristo. Entreguemos diante do altar a oferta diária de um coração contrito e sincero. Ofereçamos diante de Deus o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. E clamemos para que o Espírito Santo continue realizando a sua boa obra em nossa vida. Que lá do céu, lá no céu, quando estivermos em pé no mar de vidro, possamos ver o olhar de João, recordando ter visto os nossos rostos naquela visão, e o olhar penetrante e amoroso de Jesus, enquanto nos diz: porque eu vivo, vós também vivereis. João capítulo 14, versículo 19. Vigiemos e oremos. Bom dia, vencedores com Cristo. Rosana Garcia Barros.